Olá, colegas de Caxias do Sul, é uma honra estar falando com vocês aqui. Estou falando sobre um tema que me é extremamente grato, que é saúde. E eu sou formado há 37 anos, sou ortopedista, médico do esporte. Nos primeiros 27 anos, 25 anos, eu me dediquei muito ao estudo da doença ortopédica, como todos nós ortopedistas. E nos últimos 12 anos eu estou cada vez mais estudando saúde. Nós médicos, eu quero falar com vocês também sobre 8 temas polêmicos no estudo do desenvolvimento da saúde. O primeiro tema é que nós médicos não fomos preparados para trabalhar com saúde. Apesar de sermos considerados profissionais de saúde, apesar de sermos líderes de equipe de saúde, nunca tivemos uma aula de desenvolvimento da saúde. Nunca tivemos aula de alimentação voltada para a saúde, nunca tivemos aula de atividade física voltada para a saúde, nunca tivemos aulas de temas de saúde, não aprendemos técnicas de higiene do sono e assim por diante. Nós somos especialistas em doenças e por ser especialistas de doenças, nós temos que ser cobrados no tratamento da doença. Dificilmente a gente encontra no meio médico profissionais que trabalham a saúde. E isso aqui foi o que me motivou a entrar nessa linha e tentar abrir um pouquinho essa concepção da saúde, onde a gente pode desenvolver a saúde a níveis bem altos da nossa capacidade física. Inicialmente, nós precisamos substituir o paradigma da doença pelo paradigma da saúde. Paradigma não é verdade científica. Paradigma significa aquilo que eu acredito que eu devo estudar para conseguir chegar lá. No paradigma da doença que nós fomos educados, nós acreditamos que a doença é inevitável e por mais que nós façamos, inevitavelmente iremos adoecer. À medida que a gente envelhece, iremos ficar fraco. Inevitavelmente também seremos acometidos de alguma doença que irá nos levar à vida. E assim a gente se prepara para atender os nossos pacientes voltados nesse paradigma da doença. O paradigma da saúde, ele já vai para uma outra área. No paradigma da saúde, é possível viver sem ficar doente, é possível envelhecer sem enfraquecer, é possível manter capacidade física em níveis muito altos sem diminuir, mesmo com o avanço da idade. É possível, por exemplo, ter aos 64 anos, como eu tenho hoje, 58% a mais da capacidade cardiovascular respiratória do que quando eu tinha 28 anos de idade, na época que eu estava terminando a residência. Medidos claramente no eletrocardiograma de esforço, contrariando aqueles princípios de que, à medida que a gente avança na idade, necessariamente o coração vai ficando mais fraco. Hoje eu tenho peso praticamente do que eu tinha na faculdade. Tenho 3 quilos a mais de músculo que quando tinha na faculdade e tenho 1 quilo a menos de gordura. Então eu tenho praticamente uma composição corporal muito melhor do que quando eu era estudante de medicina. Dentro dessa perspectiva, a gente pode também trabalhar um avanço nas qualidades de vida em busca de um padrão de saúde que a gente nunca teve na vida. E daí, infelizmente, tudo que a gente aprendeu na faculdade, tudo que a gente aprendeu na residência, tudo que a gente aprende nos congressos, não serve para expandir a nossa capacidade física, a nossa capacidade, o nosso desenvolvimento da nossa saúde. Para isso, nós temos que buscar conhecimentos fora da medicina, nós temos que buscar conhecimentos na educação física, na nutrição, na sociologia, nas práticas meditativas, na farmacologia em busca de suplementos e assim a gente avançar em áreas de conhecimento onde nós não fomos preparados. E daí quase que entra uma dicotomia, assim, quase um antagonismo de interesses, porque enquanto se abre uma perspectiva muito grande de novos conhecimentos na área da doença, não nos sobra tempo para estudar na área da saúde. Mas, inevitavelmente, nós médicos vamos ter que assumir, porque se a gente não começar a estudar a área da saúde, pouco tempo, outras especialidades irão assumir isso. Uma outra coisa que nós temos que trabalhar aqui, um terceiro ponto polêmico, é prevenir doença não é a mesma coisa que promover a saúde.
Como eu venho estudando nessa área há 12 anos já, e eu quero até assim colocar que eu trabalho com um programa, que é um programa de desenvolvimento da saúde, e esse programa eu tive a honra de vê-lo aprovado na URGS, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, dentro da Escola de Enfermagem, como curso de extensão universitária. E lá dentro da URGS, a gente começa a desenvolver programas de desenvolvimento da saúde para a comunidade acadêmica e para, inclusive, vários médicos estão fazendo esse programa comigo. E dentro disso, as pessoas dizem assim, Uronal, o teu esquema é prevenir doença. Não. A saúde não fala em prevenção de doença. A saúde fala em promoção da saúde, e que é completamente diferente. Prevenir doença, por exemplo, que eu fiz durante muito tempo na minha vida, diz assim, levante um peso do chão, dobrando o joelho para não ter problema de coluna. Sim, isso é prevenção de doença. Outro exemplo de prevenção de doença, se tomar banho quente, não pise no chão frio e não pegue corrente de ar fria para não ficar resfriado. As pessoas ficam resfriadas e têm dor de coluna, mesmo assim, deita bem e acorda com dor na coluna. Qual é o problema? É que a coluna é mal preparada. Então hoje nós falamos em promoção da saúde. Nós temos que ter uma musculatura em torno da coluna tão forte, que mesmo que eu pegue o peso todo torto, eu não vou ter dor na coluna. Nós temos que ter uma imunidade tão alta, que mesmo tomando banho de água quente, pisando no chão frio, pegando uma correnteza de ar frio, nós não vamos ter problemas de resfriado. Promover a saúde é estimular o nosso lado positivo que vai proteger contra a doença. Dentro dessa linha da medicina regenerativa, vamos chamar assim, porque não tem um nome bem claro, existe uma analogia da árvore. Prevenir doença é como se eu pegasse uma árvore e ancorasse estacas nos galhos das árvores para que num temporal não se quebrasse os galhos das árvores. Isso é prevenir doença. Promover a saúde é estimular a nutrição dessa árvore através de um solo bem adubado, de tal forma que a árvore desenvolva galhos fortes e resistentes e que não sejam quebrados durante um temporal. Olhar para a saúde não é a mesma coisa que olhar para a doença com o fator de prevenir. Um quarto ponto que eu quero trazer para vocês é que genética não tem importância na saúde. Como assim? Não acredita em genética? Claro que eu acredito. Mas vou contar para vocês uma história pessoal. Minha mãe morreu de câncer de intestino. Minha avó paterna morreu de câncer de intestino. Logo, eu tenho genética para câncer de intestino. Dizem os proctologistas de que eu tenho 40% de chance estatística de desenvolver câncer de intestino. Não tenho, não vou ter, não vou morrer de câncer de intestino. Como é que eu posso saber? Porque, paralelamente à genética, existe uma outra ciência recente, talvez 10, 15 anos, que ela está muito em evidência, chamada epigenética. A epigenética é o bloqueio ou a liberação do gene. Imaginando assim que esse meu relógio fosse o gene para o câncer de intestino. A epigenética bloqueou esse gene. E mesmo que ele está aqui presente, ele não vai se manifestar. Enquanto eu tiver uma epigenética forte em cima dele, eu não terei câncer de intestino. E quanto mais eu acrescentar dados de proteção contra esse gene, mais seguro eu vou ter que não vou ter câncer de intestino. Então eu pergunto, o que é importante? A genética que está no nosso código ou a epigenética, que é envolvida por ações ambientais? Não é por menos que todo aquele carnaval que nós fizemos lá em 2003, na época do descobrimento do genoma humano, assim, agora a ciência vai evoluir, a medicina vai evoluir, caiu-se no descrédito, não serve para nada. Não adianta, por exemplo, uma mulher fazer um genoma e ver que não tem gene para câncer de mama. Quando a gente sabe que talvez a maioria dos cânceres de mama são de mulheres que não têm história familiar. Então, a epigenética que é importante. E dentro da epigenética, a questão de 3 ou 4 anos, na revista Science, foi em 2002. Em 2002, a revista Science colocou muito claramente de que
que o melhor momento para cuidar da saúde do nosso filho é 1 ano antes da concepção. Por exemplo, homens gordos que casam com mulheres gordas, na hora da concepção são gordas, têm a tendência de ter filhos gordos para o resto da vida. Filhos e netos. Claro, é genética, mas fizeram trabalhos mostrando homens gordos que emagreceram, casando com mulheres gordas que emagreceram, magros na hora da concepção, tiveram filhos com tendência a ser magros e netos na primeira geração para o resto da vida. Então, nós temos que começar a abrir para essa possibilidade de começar a treinar os nossos jovens a desenvolver a saúde para gerar filhos saudáveis e daí sim, efetivamente, nós vamos estar trabalhando com geração saúde. Falando em ciência, tem 2 aspectos importantes. O primeiro que eu quero trazer para vocês assim, rejuvenescimento biológico tem evidência científica que existe. Vamos trabalhar um pouquinho nesse tema aqui. Em 2009, o Prêmio Nobel de Medicina foi dado para 3 pesquisadores, para Elizabeth Blackburn, Carol Graves e Jacques Sostak. A Elizabeth Blackburn e a Carol Graves trabalhando no mesmo projeto. E eles eles ganharam o Prêmio Nobel da Medicina pelo descobrimento da telomerase. Claro que você sabe, mas eu só para relembrar assim. Os cromossomos, o DNA, tem a pontinha lá chamado telômero. Na concepção o telômero é comprido, à medida que o telômero vai encurtando, que a gente vai envelhecendo, a célula vai se multiplicando, o telômero vai encurtando. O que acontece com isso? O telômero é o indicador do envelhecimento. Quanto menor, mais velho. Ok, isso todo mundo sabe. O que o pessoal não sabia, por que as células cancerosas se multiplicam e o telômero não encurta? Ou até em comprida fica maior? O trabalho desses 3 pesquisadores chegou à conclusão que existe uma enzima chamada telomerase. E essa telomerase protege o telômero. E quanto mais telomerase, mais protegido está o telômero. Quanto mais protegido, menos ele encurta. Bom, em cima disso tem centenas de trabalhos falando sobre o envelhecimento, sobre bloqueios do envelhecimento e, pasmem, sobre a cura do envelhecimento. Isso é mito ou é visão científica? Há uns 3... Eu vou falar de um outro trabalho que me veio à mente agora. Um trabalho que foi feito no mesmo laboratório da Elizabeth Blackburn, só que foi coordenado por Jim Ornish. Jim Ornish tem livros publicados em português sobre dieta do cardíaco. Ele tem uma dieta específica de alimentação. Ele é cardiologista e pesquisador na área de nutrição cardiológica. Eles pegaram homens com câncer de próstata de baixa agressividade. Homens de câncer de próstata de baixa agressividade, a gente não faz nada, a gente só mede o PSA e acompanha durante algum tempo a evolução. Não mudou o PSA, acompanha 40, 50 anos. Aí pegaram esses homens, dividiram em 2 grupos, o grupo controle e o grupo de intervenção. No grupo controle, nos 2 grupos, tirava sangue e, além de medir o PSA, media telômero e telomerase. Nesse grupo de intervenção, daqui a pouco eu digo para vocês o que foi feito, 3 meses depois, o grupo de intervenção todo aumentou a telomerase. Aumentar a telomerase significa proteger telômero. Esses telômeros vão encurtar menos. 5 anos terminou o trabalho. Ao terminar o trabalho, o grupo de controle, obviamente, diminuiu os telômeros. Diminuiu em torno de 5%, mais ou menos isso. E o grupo de intervenção, pasmem, todos, sem exceção, aumentaram o telômero. Se diminuir o telômero é envelhecimento, aumentar telômero é rejuvenescimento biológico. Então, contrariando, já quebrando um outro paradigma que a gente tinha, assim, não existe rejuvenescimento, assim que nós aprendemos. Existe, está provado e está provado por um trabalho de consistência de um prêmio Nobel. Quais foram as 4 coisas, as 4 intervenções que os cientistas fizeram com esse grupo de intervenção? Primeiro, aumentaram o nível de atividade física.
Segundo, mudaram a alimentação para ter uma alimentação mais saudável. Terceiro, trabalharam com técnicas de meditação, técnicas de gerenciamento do estresse. E quatro, uma coisa que aparentemente não tem importância nenhuma, eles chamavam de support group, ou grupos de apoio, ou grupos sociais, que era se encontrar uma vez por semana, moderados por um coordenador da equipe, para discutir temas de saúde. Eles liam durante a semana e vinham conversar sobre temas de saúde. Então, meus amigos, quem de nós não pode ampliar o nosso nível de exercício? Não importa quais exercícios. Quem de nós não pode qualificar a nossa alimentação, dedicar 15 a 30 minutos por dia de fazer meditação e sentar com um grupo de amigos, colegas, pacientes e falar sobre o desenvolvimento da saúde? Se nós fizermos isso, nós vamos aumentar o tamanho dos nossos telômeros, ou seja, nós vamos rejuvenescer. Então, olha só, eu tenho 64 anos e se eu fizer isso e mais umas 15, 20 coisas factíveis de fazer sem grandes custos, como, por exemplo, tomar vitamina, manter níveis altos de vitamina D, tomar ômega 3, suplementar com algum tipo de vitamina, tomar coenzima Q10, tomar piroquinolina quinona, ou PQQ, quer dizer, algumas coisas desse nível, dormir antes das 11 horas da noite. Se nós fizermos tudo isso, o que vai acontecer? Nós vamos aumentar mais o telômero do que aumentou o pessoal da pesquisa. Então vamos lembrar o seguinte, se eu fizer tudo isso, eu estou bem de saúde, estou com o coração 58, aquilo que eu falei antes, 58% maior que quando era universitário, quando tinha 28 anos. Se eu fizer tudo isso, eu vou aumentar meu telômero. Quanto que tu vai aumentar? Não sei, eu não vou mandar, se eu quiser saber, eu teria que mandar para um laboratório Blasco, na Espanha, pagar lá $2.500, $3.000, mas não importa saber. Eu vou aumentar, digamos, 0,1%, bem merreca, pouca coisa, mas em um ano, 0,1%, em 10 anos, 1%. O que significa 1%? Significa que quando eu chegar aos 74 anos, eu vou ter 1% a mais de 1% mais jovem. Se eu ficar 1% mais jovem, no mínimo, eu não fiquei mais velho. E se eu continuar fazendo isso, até onde pode ser? Bom, aí que entra a pesquisa e aí que entra as buscas de conhecimento. Um outro ponto polêmico, e agora já indo nessa linha polêmica que eu estou trazendo para vocês, e eu espero que se me encontrem na rua não me apedrejam, que ao menos aceitem como uma possibilidade, já que tem vários autores estudando isso, é possível viver mais de 100 anos sem adoecer. Aí começa a ficar um raciocínio lógico baseado em tudo que eu falei. Se eu fizer todas as coisas para aumentar a minha saúde, se eu evitar todas as coisas que estimulam a doença, eu não vou criar doença. Eu vou continuar desenvolvendo saúde. E eu vou viver níveis avançados de saúde, de vida, sem ficar doente. Porque a doença, ela não existe. A doença é uma ausência de saúde. Deixa eu falar. Se nós apagarmos todas as luzes dessa sala, se nós tirarmos todas as luminosidades, vai ficar uma escuridão. Quer dizer, a escuridão já estava aqui dentro. Só não se manifesta porque tem a luz, a luminosidade. A saúde bloqueia a manifestação da doença. E se eu mantiver meu corpo sempre saudável, eu vou chegar aos mais de 100, 110, 120. Quem sabe mais? Tem autores que dizem que dentro de 25 a 35 anos, nós teríamos resolvido o problema da doença chamada envelhecimento. O Craig Venter, que eu falei há pouco início, o pai do genoma humano, ele tem uma frase que é uma frase que eu tive que pesquisar no dicionário. Envelhecimento saudável é um oxímoro. O que é o oxímoro? Oxímoro é quando são duas palavras que uma contraria a outra. A clara escuridão, o doce tirano, isso é um oxímoro. Então, envelhecimento saudável é oxímoro, porque se envelhecimento é uma doença, na concepção do Craig Venter e de muitos pesquisadores, não pode ter uma doença saudável. Então, dentro desse aspecto, nós também podemos pensar em algumas coisas práticas para desenvolver a saúde. Então, vamos lá. Primeira coisa assim, prática para desenvolver a saúde. Caminhar não aumenta a saúde. Sim. Caminhar não aumenta a saúde.
Caminhar, ela diminui o aparecimento de doença. Quantos pacientes vocês já viram que caminhavam e tiveram que colocar stent? Quantos pacientes vocês já viram que caminhavam e tiveram AVC? Sim, então caminhar não resolve. Ele adia, ele aumenta um pouquinho a dificuldade para a doença se manifestar. Caminhar, ele é um fator de relaxamento. Para desenvolver saúde, nós temos que medir. Aí que entra um detalhe. Tudo isso que eu estou falando não teria valor nenhum se não existissem indicadores de saúde que a gente mede. Para coração, a gente pode fazer 2 indicadores básicos, eletrocardiograma de esforço, levando o indivíduo até o limite final, ou fazer um teste de Cooper e a gente mede o VO2 do indivíduo. A massa muscular a gente mede com a composição corporal, através de uma bioimpedância, através das pregas cutâneas, e assim a gente pode medir colesterol, triglicerídeo, glicose, podemos medir evidências de saúde. E a gente vai ver que caminhar não aumenta, não cura a doença. E por falar em curar doença, todas as doenças degenerativas têm cura. Sim, todas as doenças degenerativas têm cura. Nesse programa que eu trabalho, que é o PROCER, que é um programa de desenvolvimento de saúde integral, no ano passado, nos últimos 6 grupos, nós trabalhamos com grupos de 25 a 30 pessoas, nos últimos 6 grupos, 100%, absurdamente elevada a taxa dos 23 pacientes com pressão alta, todos pararam de tomar medicamento nos 90 dias. E todos que tinham problema de doenças ortopédicas, isso é um padrão em todos os grupos, em menos de 60 dias eles param de tomar remédio para as doenças ortopédicas, seja lombalgia, tendinites, bursites, sinovites artrósicas e outras coisas mais. As doenças degenerativas, pressão alta, diabetes, problema de colesterol, as doenças degenerativas musculoesqueléticas, todas têm cura. Basta eu desenvolver a saúde. Tratar doença não aumenta a saúde. E aumentar a saúde cura as doenças. Se eu tratar uma pressão alta, eu vou diminuir a pressão alta, mas não quer dizer que esse indivíduo ficou com mais saúde. Agora, se eu pegar um indivíduo, continuar dando remédio da pressão alta, continua tomando teu remédio, mas vai lá, vai fazer musculação, vai fazer corrida, melhora tua alimentação, faz meditação, vai dormir antes das 11 horas da noite. Só essas 5 coisas, em 60, 90, 120 dias, ele começa a ficar com tontura e vai ter que diminuir a medicação e até eliminar a medicação. Aumentar a saúde é a mesma coisa que eliminar a doença. Uma outra coisa que fica muito claro, assim, todo mundo fala que nós estamos numa epidemia da obesidade e nós temos que fazer programas coletivos de combate à obesidade e de emagrecimento. Nenhum programa de emagrecimento funciona. Nenhum. Todos os programas de emagrecimento, eles fazem mais mal que bem. E eu posso falar porque há 12 anos atrás eu criei um programa que eu quis assim, eu vou fazer o melhor programa de emagrecimento. É fácil. Para fazer um programa de emagrecimento melhor, eu pego os 50 tidos como melhor, estudo todos eles, tiro os 30 que não têm fundamento científico, fico com os 20 que têm alguma base fisiológica no corpo, pego o que tem de melhor em cada um, faço uma seleção e pá, eu estou com o melhor programa de emagrecimento. Chamei de Reforma. Algum tempo depois eu comecei a analisar, eu não dava, quem aplicava o programa eram as nutricionistas lá da clínica que eu trabalho. Um tempo depois eu comecei a descobrir que as pessoas emagreciam e engordavam mais que emagreciam. Emagreciam e engordavam mais que emagreciam. Emagreciam e engordavam. E esse efeito sanfona, levando cada vez a obesidade maior, aumentava o índice de doença. Até que caiu a ficha. Não adianta fazer programa de emagrecimento. A obesidade não é a doença. A obesidade é o sintoma de uma doença interna. Qual é é como a febre. Ninguém trata a febre, nós vamos tratar a amidalite. E se não acharmos a amidalite, nós vamos buscar a doença infecciosa que está gerando a febre. Ninguém trata a febre. Então, por que a obesidade, a gente trata a obesidade? E qual é a doença interna que traz a obesidade, que leva a obesidade como sintoma? Já se sabe disso há mais de 15 anos, que a doença interna chama-se processo inflamatório sistêmico silencioso.
Existe dentro do corpo um processo inflamatório circulando que ele encontra alguma vazão para se manifestar. Na ortopedia, ele encontra as bursites, as dores de coluna, as tendinites. Na endocrinologia, pela obesidade, na tireoide, problemas de tireoide, na cardiologia, problemas cardíacos, pressão alta, na psicologia, depressão, distúrbios. Tudo isso tem a ver com esse processo inflamatório interno. E tudo, inclusive as doenças mais graves, Alzheimer, Parkinson, câncer, lá no fundo tem um processo inflamatório interno. Nós podemos avaliar a inflamação baseado em alguns exames de sangue. BSG, proteína C reativa, a insulinemia, a homocisteína, a vitamina D baixa também tem muita inflamação. Ou então, em laboratórios, a gente trabalha toda aquela gama da família das interleucinas e tal. Se a obesidade é consequência da inflamação, eu tenho que tratar a inflamação. Eu tenho que aumentar o nível de saúde para diminuir a inflamação e automaticamente o corpo elimina a gordura. Colegas, eu espero que eu tenha conseguido trazer um pouquinho daquilo que eu trabalho, daquilo que eu estudo. E gostaria de que conseguisse tocar alguns de vocês. E que vocês começassem a pensar um pouquinho, não em largar a nossa medicina, porque é onde a gente foi preparado e é onde a gente está ajudando as pessoas a terem menos doença. Mas vamos olhar também um pouquinho e dedicar uma parte do nosso tempo a ajudar os nossos pacientes a desenvolver saúde. Eu estou completamente à disposição de vocês. O meu e-mail é uronal@hotmail.com. Eu trabalho em Porto Alegre na clínica UG Trauma e eu estou completamente à disposição para conversar com vocês em qualquer momento para aprofundar esse sistema de saúde. Obrigado e é uma honra novamente ter podido estar aqui com vocês falando sobre esse tema da saúde. Até mais.